Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais EVCast, é a edição número 8 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro voltando com tudo mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. A bola rola por todo o Brasil, a bola rola especialmente no Nordeste, é na Bahia onde acontece a reta final da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que já está na sua fase de quartas de final e terá hoje uma edição inteirinha do Mais EVCast dedicado a ela. Pois é, Mais EVCast número 8, especial quartas de final da Copa do Nordeste. Mais EVCast número 8 com uma atração especial também para você. Tem surpresinha para você, daqui a pouco eu conto quem é. Já sabe que é alguém então, né? Bom, eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, esse não é surpresa pra ninguém, tá comigo todas as semanas aqui no Mais EVCast, Eric Feitosa. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Rodrigo. Um grande abraço, um abraço para todos os nossos ouvintes e um abraço pro nosso convidado, né? Já já ele vai se apresentar e hoje o debate vai pegar fogo, porque vamos entrar nas quartas de finais da Copa do Nordeste e a Lampions League promete, porque tá afunilando e os melhores times estão ficando. Vai ter muito jogo bom esse final de semana, viu, Rodrigo? Muito jogo bom, com toda a certeza, e a gente vai passar jogo por jogo a análise completa das partidas das quartas de final da Copa do Nordeste. A surpresinha anunciada é simplesmente o coordenador de conteúdo do site do Eric Feitosa, o erictipster.com.br. Mais do que isso, é o produtor do Guia Rápido da Copa do Nordeste, porque aqui no Mais EVCast é sempre assim, você tem aqui o seu podcast, está no YouTube, está no seu agregador preferido, mas sempre tem conteúdos além podcast. Tem lá no site do Eric, tem no Instagram do Eric, tem no Telegram também do Eric Feitosa, e no site especificamente do Eric tem um guia rápido da Copa do Nordeste. Coordenador de conteúdo do site, produtor do guia rápido da Copa do Nordeste, apostador desde 2015, investidor profissional desde 2018, especializado em futebol brasileiro e também em mercados asiáticos. Primeiro convidado que vai participar de todo o episódio conosco desde o início deste nosso projeto do Mais EVCast, Rodolfo Lopes. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Mais EVCast. Tudo bem, Rodolfo? Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Eric. É uma honra, né, poder participar, por ser o primeiro a participar de todo um episódio aqui com vocês, poder falar da Copa do Nordeste, que tá pegando fogo, mata-mata, final de semana vai esquentar muito aí, e é isso aí, vamos meter brasa nessas análises. Então você percebeu, né? Mais EVCast especial comigo, com o Eric Feitosa e também com o Rodolfo Lopes. Antes da gente entrar efetivamente na Copa do Nordeste, deixa eu agradecer, como sempre, a sua audiência, a audiência que só cresce aqui do Mais EVCast, tanto no seu agregador preferido. A gente, obviamente, tem os números, né? Vai monitorando os números de acesso nos agregadores, é impressionante. A curva não parece curva de apostador, não, sabe? Aquela que sobe e desce. É uma curva que só sobe da audiência do Mais EVCast. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho com este projeto de apostas e futebol brasileiro em formato de podcast. Obrigado também a você que nos acompanha no YouTube, no canal do Eric Feitosa. Olha só, o Giovanni Silva, ele comentou na edição passada, ele disse o seguinte: Monstro Eric, põe esse podcast com vídeo. Giovanni, dois problemas. Primeiro, uma questão técnica, né? Se fosse com vídeo, dificilmente seria um podcast, seria um outro formato, realmente fica um pouco complicado. Mas isso é o de menos. O maior problema é que acho que não seria agradável olhar nem a mim nem a você no vídeo, né, Eric? Acho que sua voz tá boa, não tá não, Eric? Tá, tô meio acabadinho, tô meio velho.
Mas valeu, Giovanni. Muito obrigado pela audiência aí também no YouTube do Eric Feitosa. Que campeonato é esse? Então é hora de começarmos as análises das quartas de final da Copa do Nordeste. A situação é a seguinte: todos os jogos serão neste sábado, dia 25. Quando nós estamos gravando este episódio, o episódio número 8 do Mais EVCast, a CBF ainda não havia divulgado nem os horários e nem os locais das partidas. Lembrando que esta reta final da Copa do Nordeste, por conta de toda a situação da pandemia, está sendo toda ela disputada na Bahia, então obviamente os jogos serão por lá. Todos os jogos no sábado, a tendência é que alguns sejam na tarde e outros no início da noite, até já mais para o fim da noite, enfim. Essa tabela, ela não foi divulgada no momento desta gravação, mas o que vale aqui, com certeza, é a análise do Eric e também a análise do Rodolfo. E a gente vai começar com este duelo aqui, ó. Tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. No esporte eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. Fortaleza e Sport. Que clássico, hein? Pra gente abrir as análises das quartas de final da Copa do Nordeste. Fortaleza, líder do Grupo A, 17 pontos ganhos na primeira fase, foram 5 vitórias, 2 empates, só uma derrota, marcou 13 gols, sofreu 5, 70% de aproveitamento. Fortaleza e Bahia são os dois times de melhor campanha até agora na Copa do Nordeste. Aliás, até uma curiosidade, o Fortaleza só é o líder, só terminou em primeiro lugar do Grupo A, porque tomou um cartão vermelho a menos do que o Bahia. Teve uma expulsão de um assistente técnico do Bahia na reta final, na última rodada, que acabou colocando o Fortaleza na primeira colocação do grupo. O Sport, por sua vez, foi o quarto colocado do Grupo A, 10 pontos, 41% de aproveitamento, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 9 gols sofridos. Duelo de camisa pesada, Fortaleza e Sport. Eu começo contigo, Eric Feitosa. É um duelo de camisas pesadas, mas é um duelo que tem um super favorito. O Fortaleza é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. É um time que já tem uma filosofia de jogo, que tem um elenco mais qualificado do que o time do Sport. O Sport tem sofrido muito, tanto é que vai disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. É um negócio, se você olhar a lista de times, né, que vai disputar, é um negócio, chega até a ser bizarro para um time da Série A. Então, trocou de treinador, o Daniel Paulista não está tentando arrumar esse time, que tem vários problemas no elenco, é um elenco que tem deficiências na sua conformação, consequentemente, diante de todas as trocas, diante de todo o cenário que envolve o esporte, é um time que tem muita dificuldade tática de jogar mesmo, tá? Então precisa de tempo para o Daniel desenvolver esse time, e mesmo assim com muita dificuldade. Então nós temos um grande favorito, que é o Fortaleza, de colocar o Sport nas cordas. Eu vejo uma tarefa dificílima, que é o Sport segurar esse Fortaleza, que esse jogo, o Fortaleza já fez alguns jogos em 2020. 4 jogos em 2020, esse é o 5º. Esse é o jogo mais importante do Fortaleza. O Fortaleza tá com uma marchinha lenta ainda. Mas mesmo assim já vem com esse ritmo todo de jogo. E esse jogo eles devem passar mais uma marcha. Deve ser um jogo mais acelerado do time do Fortaleza. O Rogério mesclou bem o elenco nesses últimos jogos. Ele sempre faz isso. E eu acho que o Fortaleza vem num preparo físico melhor, inclusive. Então,
Fica a análise das camisas, que são pesadas, é um grande clássico nordestino, mas o momento dos times são muito opostos. Por isso que eu acho que as casas de apostas devem dar esse cenário também de muito favoritismo pro Fortaleza, e a gente vai ter que ver. Vai ter que medir o tamanho desse favoritismo quando for apostar, para saber se o valor tá do lado do Fortaleza ou tá do lado do Sport. Então vai ser uma leitura que a gente já sabe bem o lado que vai estar o favorito. Então a gente vai ter que fazer a leitura do tamanho do favoritismo. E medir este favoritismo certamente é um desafio para quem vai analisar esse jogo. Eu queria te ouvir também sobre Fortaleza e Sport, meu caro Rodolfo Lopes. Isso, medir. Esse é o grande desafio desse retorno. É conseguir medir justamente o favoritismo das equipes em relação a outras. Mas eu concordo muito com o que o Eric disse. O Fortaleza é um time que está muito ali na mão do Rogério Ceni. É um time que consegue responder muito o que ele pede dentro de campo. E o Sport é ao contrário. O Sport é meio que desorganizado. O trabalho do treinador é novo, não consegue colocar ainda em prática as suas ideias. É um treinador que eu até gosto do trabalho, mas vai demorar muito, e aí já começou esse retorno com essa pressão de ter perdido o clássico no estadual, está disputando o quadrangular do rebaixamento. Todos esses aspectos acabam resvalando no psicológico dos jogadores. Conseguiu uma classificação muito mais pelo mau resultado de outros times do que por mérito próprio, né, que não conseguiu nem vencer o Confiança. Então eu também vejo o Fortaleza bem à frente aí nesse confronto e bem favorito. E em que medida, Rodolfo, você imagina que o fato do Sport estar brigando... Nunca imaginei que eu ia dizer isso na minha vida, mas enfim, o fato do Sport estar brigando contra o rebaixamento no campeonato pernambucano, em que medida isso pode atrapalhar o desempenho do time, até do ponto de vista psicológico, de foco mesmo, para este duelo contra o Fortaleza? E aí é claro que cabe a nós, apostadores, aproveitarmos esta situação. É difícil você transformar isso em algo mensurável, assim, mas quando você começa um retorno, essas equipes principalmente que estão disputando Série A e B, retornam perdendo um clássico como o Sport perdeu, e indo disputar um rebaixamento no Pernambucano, mesmo que contra times fracos, que provavelmente o Sport não deva sofrer tanto, até porque os times sofreram demais com a questão da pandemia e se desmontaram, mas acaba rolando aquele estresse no ambiente do Sport, de estar disputando esse rebaixamento, a questão da torcida e tudo mais, e o jogador sente isso, sente a questão da pressão. E já no lado do Fortaleza é um ambiente muito melhor, o técnico não trabalha há muito mais tempo, tem essa diferença. E por outro lado, né, Eric, tem a pressão ao contrário, digamos assim, da, entre aspas, obrigação de vencer do Fortaleza por conta de todo esse contexto que você e o Rodolfo colocaram. Tem essa obrigação, mas o relacionamento com essa obrigação passa muito pelo comando. E o comando do Rogério é um comando muito vencedor, sabe? Então eu acho que eles lidam muito bem com esse favoritismo. A impressão que a gente tem do time é um time muito seguro, e eu acho que essa segurança vem do comando. Essa é a leitura que eu faço sobre esse tipo de situação. Sobre a pergunta que você fez para o Rodolfo da pressão no esporte, resvala mesmo. Imagine o ambiente desse time, imagine a cobrança da torcida, a cobrança da diretoria. Não está um ambiente saudável, tranquilo, para você desempenhar o seu melhor. Então, realmente, eu acho que impacta mesmo, porque fica rondando aquele clima dentro do vestiário, dentro do dia a dia do treinamento do time. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. E o passado é tudo coberto de glórias,
dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Vitória, vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu pavilhão tem feitos de glória. Vitória, vitória. Hino do Ceará no ar, hino do Vitória também no ar, anunciando o segundo confronto das quartas de final da Copa do Nordeste, o segundo confronto a ser analisado pela nossa dupla hoje aqui no Mais EVCast número 8, Ceará e Vitória. Desta vez eu começo com o nosso convidado, Rodolfo Lopes. O que é que você espera deste duelo? Outro duelo de peso, outro duelo de camisas pesadas, Ceará e Vitória. Fala, Rodolfo. O Ceará, ele montou um elenco recheado de medalhões, né, para esse retorno. Só que ele vinha desempenhando mal no estadual. Os jogos que ele fez no estadual eram um desempenho muito abaixo do esperado. E eu realmente, no jogo contra o CRB, esperava até o CRB fazendo um jogo mais difícil, impondo mais dificuldade ao Ceará. Só que no jogo do CRB o Ceará me agradou bastante. Foi um time que conseguiu se impor. O CRB também muito fragilizado. Vai pegar esse Vitória que dominou o Botafogo ali no primeiro tempo até certo momento, mas no segundo tempo já caiu bastante de desempenho. Então o Ceará vem favorito para esse jogo, pelo elenco que tem, que é superior. E aí pega esse Vitória buscando se adaptar ao trabalho do auxiliar, que agora é o treinador. Eu vejo se o Ceará conseguir repetir um desempenho próximo do que ele fez diante do CRB, eu acredito que o Ceará tem enormes chances de sair vitorioso por ter esse elenco mais qualificado, por ter peças individuais de mais qualidade, basicamente por isso. Lembrando a campanha dos dois times, né? Os dois no grupo B na primeira fase, o Ceará com... Os dois fizeram 14 pontos, o Ceará com 3 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Mesmíssima campanha do Vitória da Bahia. 3 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. O Ceará fez 15 gols, o Vitória fez 11. O Ceará tomou 9 gols, o Vitória tomou 5, cada um dos times com 58% de aproveitamento. Aliás, podemos ter aqui, Eric Feitosa, uma situação inusitada, e vale até para a gente lembrar o regulamento da Copa do Nordeste, né? Jogo único agora nas quartas de final. Em caso de empate, a gente vai para os pênaltis para definir o classificado à semifinal. Eventualmente um empate aqui, quem for eliminado será eliminado de maneira invicta, né? Se houver empate no jogo entre Ceará e Vitória, são as coisas do regulamento. Mas enfim, independentemente do regulamento e suas peculiaridades, queria te ouvir também sobre esse duelo, Eric. A gente estava brincando que o Ceará e o Vitória são o oeste da Copa do Nordeste, né? Os reis dos empates. 5 empates cada um tem, impressionante, né? E esses empates, eles acabam pesando mais no Ceará, porque se esperava muito mais do Ceará no início desse ano. Mas o Ceará é um time muito instável, já são 3 treinadores nessa temporada. Isso é um absurdo, não tem time que renda. Mas eu concordo plenamente assim, com a análise do Rodolfo, no sentido de que o Ceará é muito mais time. E que o último jogo, né, esse jogo da última rodada agora, foi o melhor jogo do Ceará nessa volta. E deu um ar de esperança bem, bem bacana, porque aquele time burocrático conseguiu jogar, que era burocrático, que foi burocrático no Cearense, conseguiu jogar bem. Tá? Pegou um adversário que eu esperava que desse mais dificuldades, tá? Foi o CRB, não deu tanto assim, foi um jogo até que o Ceará dominou bem o jogo, e o Vitória é isso, o Vitória tem uma meninada lá, é um time bem montado, o elenco é bem montado, porém perdeu um trabalho que já tinha uma certa consistência do Geninho,
O Geninho teve que ser demitido para readequações financeiras por causa da pandemia. E tá lá, um jovem que tá pegando um trabalho grande pela primeira vez. Então, se você olhar dessas perspectivas, é um jogo que a gente tem favoritismo para o Ceará, que é um elenco de Série A, é um time de Série A. Também tem treinador novo, como o Vitória, mas o Guto já teve jogos oficiais lá no Cearense, tá? Que conseguiu rodar mais esse time, mexer mais nesse time. Tá? O Vitória jogou a primeira partida oficial no meio dessa semana. Então, eu acho que esse é um cenário de um favoritismo para o Ceará, mas nem se compara com o favoritismo do primeiro jogo que a gente analisou, tá? O Vitória, ele vem numa sequência, num ano melhor do que o Sport, por exemplo, e é um time bem enjoadinho, e o Ceará não vai ganhar de qualquer forma não, vai ter que jogar bem, como jogou como CRB. Se jogar de forma burocrática, como vinha fazendo no estadual, vai sofrer na mão desse Vitória, que me parece um time que é bem arrumadinho. E olha só que legal, no comecinho do nosso episódio eu falei que a CBF ainda não havia divulgado, né? Quando nós estamos gravando esta edição número 8 do Mais EVCast, a CBF ainda não havia divulgado os locais e horários dos jogos. A data, sim, claro, será no sábado, dia 25. Enquanto o Eric falava agora sobre Ceará e Vitória, eu dei um F5 aqui no site da CBF e acabou de sair, viu? Então, pra gente atualizar, Fortaleza e Sport será no Barradão, no estádio Manuel Barradas, às 4 horas da tarde. No mesmo horário, no estádio de Pituaçu, tem Ceará e Vitória. Então, 4 horas da tarde de sábado, Fortaleza e Sport no Barradão, Ceará e Vitória em Pituaçu. Só pra gente encerrar, Ceará e Vitória, Rodolfo, o Eric falou aí sobre a diferença, né, de equilíbrio. O favoritismo do Ceará não é tão grande quanto o favoritismo do Fortaleza no jogo diante do Sport. Claro que sem um mercado na frente fica um pouco mais complicado, mas teoricamente dá pra gente traduzir isso de alguma maneira pro apostador, eventualmente uma linha que ele pode ficar de olho, ou como traduzir esse favoritismo não tão intenso para esse jogo Ceará e Vitória, ou não tem jeito, tem que ser ali momentos antes da partida mesmo, quando o mercado estiver aberto? Bom, em relação a esse favoritismo do Ceará nesse jogo contra o Vitória, realmente não é o mesmo do Fortaleza em relação ao Sport. Fortaleza é um time mais pronto, é um time que está com um trabalho há muito mais tempo. O Ceará está engatando um trabalho agora. É favorito pela questão do elenco e pelo último jogo que demonstrou o que a gente esperava dele já desde o retorno no estadual. Mas se fosse para precificar esse jogo agora, sem as últimas informações, escalações e tudo mais, eu colocaria ali numa linha de -0,5 para o Ceará e mais meio para o Vitória, por ali. Ou até um pouco mais baixa, -25, com odds mais baixas para o Ceará e um +25 com odds altas para o Vitória. Algo em torno disso, dependendo de como essas equipes vão vir. E é claro que tudo isso você terá com detalhes ao longo do sábado, né? Ao longo dos próximos dias, tanto no site do Eric Feitosa quanto no Telegram. Fica o convite para você, hein? Entra lá no canal gratuito do Eric Feitosa no Telegram. O link está aqui na descrição deste Mais EVCast. Olha só, ao vivo aqui. Ao vivo na nossa gravação, evidentemente. 2.600 e um bom tanto, né, para frente. Quase 2.700 inscritos no canal free do Eric Feitosa. Tem bônus de aulão, segredos para apostar na Série B do Brasileiro. Olha só, tem uma pique aqui, ó, Leicester e Manchester United, de 38ª rodada do campeonato inglês. Tem o Eric prometendo análises dos elencos de Flamengo, Fluminense, Cuiabá e Figueirense já para a Série A e para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é feito lá no Arena Mais EV. Enfim, conteúdo, você percebeu, né, dos mais diversos no Telegram do Eric Feitosa. Aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br.
Copa do Nordeste é o assunto aqui na edição número 8 do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Eric Feitosa e Rodolfo Lopes, o nosso convidado especial, já analisaram para você Fortaleza e Sport, também Ceará e Vitória. Agora é hora de Confiança e Santa Cruz. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários teve o nome a vitória. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, ao teu passado de glória. A bola rola para Confiança e Santa Cruz no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h30 deste sábado. Confiança foi o primeiro colocado do Grupo B, 58% de aproveitamento. O Eric falou sobre a campanha do Ceará, né? Ceará e Vitória, os reis dos empates. O Confiança teve a campanha em número de pontos idêntica a Ceará e Vitória, só que empatou muito menos e ganhou mais. São 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas do Confiança, 11 gols marcados, 6 gols sofridos. O Santa Cruz, por sua vez, com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, foi o quarto colocado do Grupo B, 13 pontos ganhos, 54% de aproveitamento. Representante do Sergipe, o Confiança, mais um de Pernambuco, o Santa Cruz. O que esperar deste duelo, Eric Feitosa? Bom, eu acho que nós temos em Confiança e Santa Cruz o jogo mais equilibrado dessas quartas de final. E é um equilíbrio que me remete 2 boas equipes. Tá? Não é um equilíbrio por baixo, não. É um equilíbrio por cima. O Santa vem fazendo um ano muito, muito bom. E o Confiança também. Tá? Confiança conseguiu uma classificação que poderia ter sido um pouco mais tranquila, se não dar uns deslizes jogando em casa antes da paralisação. Mas foi uma classificação que foi muito honrosa, jogando muito bem. E o Santa conseguiu a sua classificação também na última rodada, mas no contexto geral, vem jogando muito bem o Campeonato Pernambucano, tá com um elenco muito bem montado pelo Itamar. E é um jogaço, viu? Eu acho que é um jogo... Eu fico até pensando que esse jogo é tão equilibrado que possa estar abrindo aí na linha 0, que é a linha mais equilibrada que tem no handicap asiático, que não tem favorito nem para um lado nem para o outro. Eu posso imaginar que seja isso, porque o elenco do Santa Cruz, por mais que seja um elenco de Série C, é um elenco recheado de bons jogadores. Agora, tem algumas contusões, isso pode pesar um pouco. Eu esperava bem mais do Santa Cruz diante do River, não jogou essas coisas todas, sentiu alguns desfalques, como por exemplo do Augusto Potiguar e entre outros. O Confiança é um time mais completo, joga junto há um bom tempo, a base desse time joga junto há um bom tempo. Então, que difícil. Eu acho que é um jogo de equilíbrio. Mas é aquela armadilha que a gente tá aqui nesse podcast, né, Rodrigo e ouvintes? A gente, com informações mais quentes, pode deixar essa análise mais apurada e pender o favoritismo para algum lado, tá? Então, pode ser que isso aconteça. E a gente vai precisar avaliar. E imagino que se tiver um pouquinho de favoritismo é pro lado de Confiança, pelo histórico, pela segurança, que demonstrou até aqui um pouco melhor do que o Santa, e também por ser um time de Série B. Isso pesa. A diferença de série pesa. Mesmo que dentre todos os elencos da Série B, o Confiança não tem um dos melhores. Mas mesmo assim, isso pesa um pouco, porque tem um poder de investimento um pouco maior ali. Mas não é em cima do muro não, é que eu acho que está equilibrado mesmo esse confronto. E vou ter que estudar mais, inclusive até eu quero
tô muito curioso para saber o que é que o Rodolfo pensa desse jogo, porque é um jogo que tudo isso que eu falei aqui até agora eu deixo em suspensão. Posso mudar, porque eu preciso fazer... É um tipo de jogo que você, de cara, na lata, é difícil você precificar com tanta precisão como é os outros, que tem um favoritismo um pouco mais claro e tudo mais. Então, eu fico em cima do muro um pouco. Eu quero saber se o Rodolfo também tá em cima do muro ou se ele vai pender para um dos dois lados. Mas, mas não só isso, né, Rodolfo? E até a gente sempre bate muito nesse ponto, nessa tecla aqui no Mais EVCast, trazendo este contexto para o universo das apostas esportivas. Com todo respeito ao Confiança e ao Santa Cruz, que a gente analisa aqui, para efeito de aposta, pouco importa quem será o vencedor. O que a gente analisa aqui não é quem vai vencer o jogo, é como a gente pode tirar proveito do mercado numa partida como essa. Enquanto quando o Eric diz que está em cima do muro, não é porque ele não sabe quem vai vencer o jogo, é porque tá difícil de precificar, tá difícil de analisar a partida do ponto de vista das apostas esportivas. Queria te ouvir um pouco também sobre isso, Rodolfo, e claro, se você vai ficar no muro ou não para Confiança e Santa Cruz. Eu penso muito parecido com o Eric, eu acho que é um confronto muito equilibrado, a linha deve ficar ali no DNB, variando com menos 25 do Confiança com odds altas. Eu enxergo no Confiança uma equipe mais organizada dentro de campo, não que o Santa Cruz não seja, mas o fato do Confiança jogar com a base há muito mais tempo, e diante do Sport ele mostrou isso. É um time que sabe se fechar, sabe se compactar, sabe fazer a transição, muito organizado pelo Matheus Costa, que é o técnico. Já o Santa é um time um pouco menos organizado, mas é um time muito guerreiro, é um time bem treinado pelo Itamar, tem Pipico ali com faro de gol, não pode ver uma bola dentro da área que quer empurrar para dentro da rede, e tem conseguido fazer isso. Então eu vejo muito equilíbrio nesse jogo. Vai ser as notícias ali de última hora que deve pesar nessa precificação para um dos lados. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. E agora eu vou querer saber dos dois, começando com você, Eric. Esse tipo de jogo é um desafio maior para o apostador profissional, ou mesmo para o recreativo, mas enfim, aquele que quer fazer a análise do melhor jeito possível. Um tipo de jogo como esse é mais desafiador do que um jogo como, por exemplo, Fortaleza e Sport, onde há um favorito muito claro? Ou os desafios são diferentes, mas proporcionalmente difíceis da mesma forma? Não, os desafios, eles são bem parecidos. Qual é o problema que a gente está tendo aqui? Não é nem problema, né? Qual é a questão que esse jogo ganha um ar maior? É porque aqui a análise fina vai determinar de que lado a balança pesa. Por isso que está um debate mais quente, mais duvidoso. No caso do Fortaleza do Ceará, esse ajuste fino não está no favoritismo, como é o caso do Fortaleza e do Santa Cruz. Esse ajuste fino está no tamanho do favoritismo, que é aí que vai determinar as linhas e tudo mais. Veja que no caso de Fortaleza e Sport, a gente não ficou debatendo se a linha ia abrir no menos 1, no menos 1,25, no menos 0,75. Porque se a gente fosse entrar nessa questão do tamanho do favoritismo no miúdo, ia ser tão complexo quanto está sendo agora para a gente debater Confiança e Santa Cruz. Porque a gente ia ter que chegar nesse miudinho lá para debater o tamanho do favoritismo. É porque esse debate no jogo Confiança e Santa não se traduz no tamanho do favoritismo, mas se traduz aqui... Aliás, se traduz, mas é o favoritismo miudinho, pequenininho, que vai determinar as linhas mais baixas ali do 0, 0,25. E para você fazer uma análise, mesmo que mais grosseira desse jogo, você vai ter que pender nesse ponto aí. Então, por isso que ele ganha um destaque nesse tipo de debate nosso. Mas o desafio é o mesmo, tanto lá em cima quanto aqui embaixo.
é porque fica com ar mais dramático esse jogo de Confiança e Santa, porque o debate está na balança, de que lado pesa a balança, e isso ganha um destaque maior. Deu para compreender? Perfeitamente. E se o desafio é o mesmo, Rodolfo, tem alguma preferência particular entre analisar um jogo com amplo favoritismo ou analisar um jogo mais equilibrado? Não, eu particularmente não tenho nenhuma preferência, não. É analisar o jogo e analisar o mercado. Jogos mais equilibrados tendem a fazer ter apostadores dos dois lados da balança, ter o mercado dos dois lados da balança. E um exemplo de jogo foi o ABC e o CSA. Não que esse jogo fosse equilibrado, mas o fato do ABC ter uma mancha-win bem gigante e o CSA já está eliminado, foi possível ver apostadores tanto do lado do ABC como do lado do CSA. Jogos equilibrados como esse do Confiança e do Santa Cruz, vai ser fácil perceber isso, do que quando é um jogo com amplo favoritismo, que você vai tender a os apostadores irem muito para o lado do favorito, que essa é uma tendência nas apostas, não necessariamente porque tem valor, mas o psicológico da maioria dos apostadores, principalmente quando não são tão experientes, é buscar o lado do favorito. Quando tem jogo equilibrado assim, o mercado tende a se dividir, e aí é onde você, analisando o jogo e analisando o mercado, consegue extrair algum valor dali. Este Rodolfo Lopes e também Eric Feitosa analisando para você as quartas de final da Copa do Nordeste. Recadinho rápido para você aqui no Mais EVCast. Eu falei no bloco anterior sobre o Telegram do Eric Feitosa. Tem outro convite para você. Tem o Telegram também do Rodolfo Lopes. O link também está aqui na descrição deste Mais EVCast. Muito conteúdo também por lá no seu canal de Telegram, Rodolfo. Que é que a gente encontra lá acessando Rodolfo Lopes no Telegram? Bom, lá eu compartilho as minhas entradas no futebol brasileiro, no qual sou especializado. Compartilho os conteúdos que eu crio junto com o Eric, os guias, os artigos, qualquer publicação que eu faça, ou até compartilho alguma publicação que eu acho interessante no mundo das apostas de forma geral. Trago análises também do futebol brasileiro, mesmo que não tenha entradas num determinado jogo. Eu gosto de escrever ali o que é que eu penso para as partidas, e basicamente é isso. Rodrigão, posso fazer uma fofoquinha aqui para quem não tá ligado? Tem pouca gente ouvindo, Eric. Manda bala. Sabe o que o Rodolfo aprontou nessa última rodada da Copa do Nordeste? 4 piques e 4 greens. O cabo estudou, né? À toa que ele fez o guia da Copa do Nordeste, né? Tava fiadíssimo. Pra você ver o nível dos convidados que aparecem aqui no Mais EVCast. O Rodolfo é o primeiro que participa do programa todo conosco, né? Mas muita gente já passou aqui, mesmo em poucas edições, né? Estamos na nossa 8ª edição, mas muita gente de qualidade já esteve aqui no Mais EVCast. A gente agradece a todos, evidentemente, além do Eric Feitosa, que está conosco em todas as edições. E o objetivo é esse, trazer sempre gente com muito conteúdo, muita qualidade para debater apostas e futebol brasileiro. Olha, depois dessa do Eric, se eu fosse você, ia lá e clicava ali no link do Telegram do Rodolfo, começa a seguir o cabra lá, porque ele sabe o que tá falando. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, analisando as quartas de final da Copa do Nordeste. E é hora deste jogo aqui. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor. Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Branca, preta e vermelha, do tricolor do contorno são as cores.
Estádio de Pituaçu, às 9h30 da noite de sábado, tem Bahia e Botafogo. Bahia, lembra que eu falei? Mesmíssima campanha do Fortaleza, só ficou em segundo lugar no Grupo A por conta de um cartão vermelho a mais. 70% de aproveitamento, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos. O Botafogo da Paraíba, terceiro colocado na chave A, 54% de aproveitamento, 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, marcou 9 gols, sofreu 9 gols também. Começo contigo agora, Rodolfo Lopes. Bahia e Botafogo, o que a gente pode esperar desse duelo que vai fechar as quartas de final da Copa do Nordeste? Aqui no confronto do Bahia contra o Botafogo, eu enxergo o maior favoritismo dessas quartas de finais. O Botafogo tinha retornado no estadual com desempenho bem aquém, né, deixando muito a desejar, e aí, diante do Vitória, fez um primeiro tempo muito ruim no jogo dessa quarta, da última rodada. No segundo tempo, é aquela equipe que foi buscar o empate, mas de forma muito desorganizada. O time vai demorar muito para encaixar um padrão de jogo certo. É um time que, quando tem a bola, não consegue ser efetivo, não consegue ser tão vertical. E o Bahia, na quarta, diante do Náutico, parecia até que nem tinha parado durante a pandemia, né? Voltou com tudo, um bom ritmo de jogo, um time muito bem treinado, um elenco muito forte, um elenco de Série A que deve brigar ali por Sul-Americana, ou até por Libertadores, quem sabe, na Série A. E meter um 4-1 no Náutico, vai vir muito forte nessas quartas finais. É um título que o Bahia quer. Eu enxergo um favoritismo muito grande, o maior dessas quartas de finais, e talvez a linha mais esticada de todos esses aí. E o Bahia, como sempre, né, Eric, sendo muito efetivo em suas ações de marketing e de consciência social, meteu ali uma máscara no escudo, logotipo do SUS na camisa, do Sistema Único de Saúde, enfim, mostrando uma preocupação social muito grande com esse momento nosso de pandemia do novo coronavírus. Mas isso à parte, o favoritismo realmente é muito grande diante do Botafogo, como disse, como bem destacou o Rodolfo Lopes. O Bahia é sensacional. O clube Bahia, né? Que tem sido o Bahia, politicamente falando, socialmente falando, é de dar orgulho mesmo. Eu não sou torcedor do Bahia, eu não sou torcedor do Vitória, mas eu sinto muito orgulho de ver o que o Bahia tem feito nos últimos anos das suas políticas sociais. Mas vamos lá. E isso reflete dentro de campo, né? É um time querido, é um time que atrai bons jogadores. Bons jogadores querem jogar no Bahia por causa da sua torcida, por causa do profissionalismo da sua diretoria, da sua administração, por causa dessa mística que envolve todo o trabalho, né? Então, feito o jabá aqui da administração do Bahia, dentro de campo concordo plenamente. É o maior favoritismo. Esse Botafogo passa longe do Botafogo que a gente se acostumou a ver e que está bem presente na memória de muita gente, de muitos apostadores, que é o Botafogo do ano passado, que inclusive eu vou ajustar, que é o Botafogo do primeiro semestre do ano passado, porque decepcionou na Série C de 2019. Depois o Rodolfo tiver com a memória boa também, pode complementar essa ideia. Ainda tem alguns jogadores daquele elenco, mas bem pouco. E é isso, é um Botafogo que trocou de treinador e não engatou ainda. É um time muito burocrático, mas muito mesmo. E vai sofrer muito, vai sofrer horrores diante do time do Roger Machado. Eu acho que o Bahia se classifica com muita facilidade, viu? Qualquer coisa que não seja uma vitória tranquila pro Bahia seria surpresa para mim nesse confronto. É por aí, Rodolfo, este Botafogo decaiu muito nos últimos meses. Isso, o Botafogo ano passado, como o Eric disse, começou muito bem a Série C, entrou ali como um dos favoritos, mas foi ladeira abaixo. Esse ano não começou bem, tanto que no estadual também não está tendo vida fácil e vai pegar talvez a maior pedreira aí dessas quartas de finais.
E quando a gente fala em linha esticada, Rodolfo, é esticada mesmo. A gente pode esperar uma Claro que não dá para cravar, a gente sempre fala isso aqui no Mais DVCast. Mas, na teoria, antes da bola rolar, a gente pode imaginar uma goleada do Bahia? Eu imagino que sim. Eu espero um placar nível Náutico, nível jogo do Náutico ou até maior. E aí fica o desafio para o apostador também fazer essa linha, né, Eric Feitosa? É aquilo que eu te falei. Quando a gente for esmiuçar o tamanho do favoritismo, também vai ter debate. Que linha é essa que a gente está falando? É o menos 1,5? É o menos 1,25? É o menos 1,75? Então, por exemplo, se eu abrir esse debate aqui com o Rodolfo, nós dois, e junto com você, inclusive, vai ficar bem complexo o debate também, assim como foi o debate de Confiança e Santa. É isso, quando a gente vai chegando pertinho do debate final da linha, é aí que mora a lucratividade no longo prazo, né? E você achar o valor no determinar dessas linhas do jogo. E eu concordo com o Rodolfo que vai vir uma linha esticada, tá? Eu acho que vem de 1,5 para cima aí. É um negócio assim, no futebol brasileiro não é comum, porém, por tudo que tem acontecido, por tudo que os times têm apresentado, pela diferença abissal de um elenco para o outro, pelo jogo ser no Pituaçu, eu acho que pode vir aí um 1,5, 1,75. Inclusive, eu já sei até que se vier um 1,5, o Rodolfo pega no pré-live, viu? Eu vou pensar com carinho, talvez eu pegue também. O bicho é bom aí de linha esticada. Mas talvez seja isso, não é não, Rodolfo? 1,5, 1,75, assim. Essa E se vier um menos 2, que não seria estranho se o mercado tiver todo pensando como a gente está pensando, pode até abrir um valorzinho lá no Botafogo e você botar uma aposta e acender uma vela para as coisas não desandarem. Mas, enfim, essa é uma leitura que eu faço. É bem por aí, pelo que o Eric falou mesmo. Essa linha deve vir ali no menos 1,5, menos 1,75. O mercado está usando mais ou menos essa precificação. Fortaleza e América, a linha abriu um pouco mais baixa, mas logo chegou nessa linha de menos 1,75. Eu imagino que o mercado vai precificar esse jogo mais ou menos parecido como aquele. E se vier uma linha menos 1,25, por aí, eu tô metendo uma entrada pré. Siga o Eric Feitosa no Instagram, @EricTipster. Reta final da edição número 8 do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, hoje especial das quartas de final da Copa do Nordeste. Eric Feitosa, Rodolfo Lopes, a nossa dupla hoje, Rodolfo, nosso convidado especial, analisando jogo a jogo estas quartas de final. Meu caro Rodolfo Lopes, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Mais EVCast. Anotei o seu Telegram, serei um seguidor daqui a pouquinho, terminando a gravação eu já vou ali seguir o seu Telegram, o link também está aqui na descrição. E mais do que isso, anotei sua dica aqui, ó, jogo a jogo para a Copa do Nordeste. Apareça sempre, a casa tá sempre de portas abertas, viu, Rodolfo? Foi um prazer. Eu que agradeço o convite, tanto seu como do Eric, de poder participar do Mais EVCast, um programa que vai ganhar cada vez mais espaço entre os apostadores, uma forma muito descontraída de você discutir sobre os temas relacionados a apostas e futebol. Realmente foi um prazer participar aqui e espero ser chamado mais vezes, sim. Eric, valeu, meu cara. A gente se encontra na semana que vem. Você vai agora, eu sei, que planilhar, precificar e estudar os jogos da Copa do Nordeste e tantas outras tarefas, tantas outras atividades. Como é que tá a Corujinha, hein, Eric? Corujinha tá dando um trabalho, rapaz. Os tipsters que estão trabalhando lá no site, eles têm um hábito noturno muito grande, então a maioria das apostas chegam à noite. Por isso que a Corujinha me ajuda lá, né? Pra deixar a turma... Porque eu sei que a turma tá cansada à noite, mas só que chega a pique à noite, eu tenho que dar uma animada na turma e inventei essa
esse personagem da Corujinha que a galera tá gostando muito. Você que não conhece a Corujinha, vai lá no Telegram do Eric Feitosa, você vai conhecer, você vai saber do que nós estamos falando. Valeu, Eric, forte abraço, até semana que vem. Valeu, um abração, Rodrigo, um abraço para todos os nossos ouvintes e um abraço especial para o nosso convidado, Rodolfo. Muito obrigado por participar com a gente desse debate e vamos que vamos, até semana que vem. Este é o Mais EVCast, a edição número 8 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Hoje um episódio especial analisando as quartas de final da Copa do Nordeste. E nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. As redes sociais do Eric Feitosa estão todas à sua disposição. Você fala conosco, você manda a sua pergunta para o Eric, enfim, interaja conosco, faça conosco as próximas edições do Mais EVCast. Muito obrigado a você que está nos agregadores, muito obrigado a você que também nos acompanha no YouTube. Gostou do Mais EVCast? Então já sabe, né? Tradição, aquele pedido sempre especial aqui no finalzinho. Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos espalhar a mensagem das apostas esportivas com responsabilidade, com qualidade, com conteúdo em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra de novo na semana que vem. Um grande abraço. Até lá! Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.